Olá, eu me chamo Yarley. Oi, gente, eu sou Ana Clara e somos alunos do segundo ano técnico em administração da Escola Estadual de Educação Profissional Isaías Gonçalves da Macia. E primeiramente, muito bem-vindos ao nosso podcast Aero Passado e Presente. Nessa jornada pelos céus da história, exploraremos áreas do passado e as turbinas do presente que moldaram e continuarão a moldar a incrível jornada da aviação no nosso Brasil e no mundo. Desde os primórdios da primeira tentativa de voo até mesmo os avanços tecnológicos. Bom, gente, para iniciarmos, nada melhor que contextualizar um pouco de como tudo começou. Para isso, Yarley, por favor, você poderia nos contar um pouco dessa fascinante história? Mas é claro que eu poderia comentar sobre sim. Assim, o sonho de voar, ele é uma coisa muito antiga já da humanidade. Uma questão que já vem desde a época do sonho de Ícaro. Inclusive, hoje em dia tem até uma música que é o sonho de Ícaro, é voar, voar, subir, subir, ir por onde for. Eu não sou muito bom dos cantores, mas eu acho que vocês já devem conhecer. Ele vem desde os primórdios, podemos supor até épocas antes de Cristo, depois de Cristo. E eram os primeiros projetos que eram feitos, mas nunca uma contraprova de que eles foram colocados em prática. E foi aí, no final do século XIX, que surgiu nada mais nada menos que o nosso brasileiro Alberto Santos Dumont e os irmãos americanos, irmãos Wright. Os irmãos Wright tem até uma polêmica de quem foi que criou realmente o primeiro avião. Se foram os irmãos americanos ou o brasileiro. Porque assim, os irmãos, eles foram os primeiros a fazer o voo motorizado, que foi em meados de 1903. Só que esse voo não era um avião em si, pois ele precisava de um impulso, como se fosse um estilingue. E, consequentemente, foi dado isso. Claro, eles podem ter isso. Mas veio em 1906, o até então 14 bis. Muito antes, desde 1896, Santos Dumont já vinha fazendo história na questão da evolução na aviação. Além do mais, ele foi o primeiro homem a criar um dirigível. E ele sempre vinha atualizando esses dirigíveis. Até chegar em 1906, que ele criou o grandioso e famoso 14 bis, que ele alcançou o primeiro voo público homologado por uma aeronave mais pesada que o ar, que até então, na vista dos estudiosos, era uma coisa impossível. Esse dia histórico que ocorreu em 23 de outubro de 1906, a partir de aí, essa data no Brasil é comemorado o Dia do Aviador e o Dia da Força Aérea Brasileira. Agora eu chamo aqui minha amiga Ana Clara para ela explicar como foi a questão da expansão da aviação no mundo global, suas evoluções tecnológicas e até mesmo no Brasil. Oi, gente, eu sou Ana Clara. Como o Yarley já deu uma leve abordagem para vocês sobre os primórdios, eu vou abordar agora sobre o período da expansão da aviação e entre as duas guerras mundiais. A gente tem que destacar o desenvolvimento tecnológico, os avanços na aviação comercial e a criação de empresas aéreas, que dentre elas eu vou citar para vocês a Embraer, que é a Empresa Brasileira de Aeronáutica. Ela foi fundada em 1969, durante o regime militar, e era a concretização de um antigo projeto de militares da aeronáutica, de construir uma indústria aeronáutica no país. E esse projeto era estratégico de oficiais da Força Aérea, que estava ligada à problemática de segurança nacional e relacionava com um amplo engajamento dos militares no processo da política brasileira. E como a Ana Clara citou a Embraer, uma fabricante brasileira, nada mal lembrar de como começou a era dos jatos. Imagina a emoção que deve ter sido para aquela população mundial quando de repente surge aquele avião que comportava cerca de 100 pessoas que poderia fazer um voo rápido, no estilo e com muito mais longevidade, com apenas algumas horas atravessar um continente. Na época era feito isso através de navios. E aí surge a estrela do Boeing 707 e do Douglas DC-8, ambas fabricantes americanas que deram início ao estopim da era dos jatos. O impacto dos jatos comerciais continua a reverberar até os dias atuais. A aviação não apenas contribuiu para o crescimento econômico global, mas também promoveu interconexão cultural e uma compreensão mútua entre nações.
Hoje as vias aéreas são um aspecto essencial de vida moderna, aproximando as pessoas e lugares de maneira que nossos antecessores poderiam apenas sonhar. Quem imaginava nos tempos passados poderia imaginar que uma incrível invenção como essa facilitou a humanidade de voar de locais muito distantes em pouco tempo. Quando a gente imagina um voo saindo de São Paulo até Dubai, que fica do outro lado do mundo, em 14 horas e 30 minutos, o tempo de voo. Enquanto isso, um voo entre o Brasil e o outro lado do mundo levava no mínimo uma semana de navio. Gente, agora vamos navegar um pouco sobre os principais desafios enfrentados pela aviação ao longo desse tempo. A gente sabe que a história da aviação brasileira é marcada por muitos desafios únicos, pois ao longo dos anos enfrentou crises econômicas, restrições regulatórias e flutuações políticas. Mas a gente tem que entender que esses obstáculos não deteram a determinação do Brasil em avançar na aviação e conectar o país de ponta a ponta. A gente também tem que entender que, além dos desafios, a aviação no Brasil viu uma notável expansão, gente. Companhias aéreas importantes brasileiras, como TAM e Gol, elas emergiram como importantes players no cenário global. O mercado doméstico cresceu, permitindo que mais brasileiros explorassem seu vasto país e o mundo além disso. Outro ponto também foi a decolagem da infraestrutura aeroportuária. A modernização da infraestrutura também se tornou uma prioridade e grandes investimentos foram feitos para melhorar a capacidade e eficiência dos aeroportos brasileiros. Isso não apenas melhorou a experiência de nós passageiros, mas também impulsionou a conectividade e o comércio. A aviação, ela também desempenhou um papel crucial na integração do vasto território brasileiro. Em um país de proporção continental, a capacidade de viajar rapidamente se tornou vital, gente. A aviação, ela conectou cidades remotas, estimulou o turismo e ainda contribuiu para o desenvolvimento regional. Nós brasileiros temos que entender que a história da aviação brasileira nos ensina que a resiliência e a determinação são fundamentais para superarmos as adversidades. O nosso país continuará enfrentando desafios, mas também continuará colhendo as recompensas de uma aviação robusta. À medida que nós olhamos para o nosso futuro, lembramos que a aviação continuará sendo um elo vital na teia do Brasil. E num bloco bem atual, chegamos à parte da revolução das aeronaves elétricas e autônomas. Hoje um assunto que é bastante falado em todo o mundo é a questão dos carros elétricos, das fontes de energia que não agredirão mais o planeta. E, consequentemente, isso chegou também na aviação. O futuro da aviação está sendo desenhado por tecnologias revolucionárias. A evolução das aeronaves elétricas e autônomas promete transformar a forma como voamos. Até mesmo no Brasil, a fabricante Embraer já apresentou sua linha de aviões totalmente movidos a eletricidade, no modelo de 5 aeronaves. Motores silenciosos e menos pegada de carbono. Essas aeronaves têm uma potência revolucionar o transporte aéreo, tornando mais acessível e sustentável. Hoje já existe a questão das aeronaves movidas a combustíveis renováveis, combustíveis verdes, como é chamado. E, assim, uma aeronave muito que está conhecida é a questão dos eVTOLs, que são os veículos elétricos que não precisam de piloto, eles são automáticos e ainda são elétricos. E são uma revolução tecnológica gigantesca, que em breve estará disponível nas grandes cidades. Já tem planos para que nas grandes metrópoles como São Paulo, que é o segundo local do mundo que tem mais helicóptero, esse tipo de veículo se torne os novos táxis da cidade para uma rápida locomoção. E para nosso último tópico, mais de grande importância, não poderíamos deixar de lado sobre comentar as evoluções na aviação militar, nos tempos da guerra até hoje. E a Ana Clara vai comentar um pouco sobre para vocês. Jamais poderia deixar aqui de falar para vocês sobre a importância que a aviação teve nos tempos de guerra. A gente sabe que nas guerras mundiais, a aviação emergiu como uma ferramenta estratégica de grande impacto, desde reconhecimento até os ataques aéreos. As aeronaves tornaram-se um componente
vital nas operações militares. E agora, voaremos pelos céus históricos para compreender como a aviação mudou o curso das guerras. A chegada dos jatos revolucionou a guerra aérea. Durante a Segunda Guerra Mundial, o ME-262 se destacou como o primeiro jato operacional. Hoje em dia, os jatos militares modernos como o F-22 e o F-35 incorporam furtividade, velocidade e sistemas avançadíssimos de combate. Os jatos militares modernos incorporam tecnologias de ponta, desde sistemas de radar avançados até mísseis guiados por infravermelho. Além disso, as táticas aéreas evoluíram para maximizar a eficácia dos jatos em combate. E o treinamento dos pilotos é extremamente rigoroso, pois é essencial para dominar essas máquinas extremamente complexas. Hoje em dia, na atualidade, a posse de jatos militares modernos é um indicador crucial de poderio militar de uma nação. A capacidade de projeção de força, defesa aérea e operações estratégicas é amplamente influenciada pela qualidade e quantidade dessas aeronaves. A competição global para possuir jatos é mais avançada e constante. A gente tem que saber que os jatos militares modernos vão muito além do combate. Eles têm um papel na diplomacia, sinalizando capacidades e intenções. Além disso, a defesa aérea é vital para a segurança nacional. A aviação militar continua a evoluir, adaptando-se a ameaças contemporâneas e às necessidades de defesa. Então, gente, a gente sabe que à medida que os nossos motores voltam à realidade, acionam, carregamos conosco o entendimento de como a aviação moldou os tempos de guerra e como os jatos militares modernos representam o auge da engenhosidade humana. A aviação militar não apenas desafia os céus, mas também redefine os limites da tecnologia e da estratégia humana. Espero que falar um pouco sobre as temáticas sobre a importância da aviação nas guerras mundiais e a evolução dos jatos militares modernos tenham sido muito interessantes.